Estamos iniciando a penúltima semana do ano e uma semana importantíssima, com a entrada do Sol em Capricórnio, Mercúrio que também está em Capricórnio e a grande conjunção histórica que acontece uma vez a cada 20 anos nesse elemento, e a cada 200 anos a gente tem essa troca de elementos que eu vou explicar, que é a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário. Então, essa semana ela tá com aspectos importantíssimos, muito fortes e muito significativos no nosso mapa astral pessoal e no sentido social também. Então, vem comigo conferir o céu da semana. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. E se você está aqui pela primeira vez, eu já te dou as boas-vindas. Te convido a se inscrever no canal. Nessa semana nós vamos ter diversas novidades por aqui. Andamos postando com menos frequência, justamente preparando essas novidades, deixando tudo certinho para essa semana agora a gente contar tudo para vocês. Então fiquem ligados que vai sair bastante conteúdo por aqui, anunciando as novidades. E uma das coisas que essa semana tá bem destacado, vários astrólogos já falaram inclusive sobre isso, é que nós iniciamos a semana com uma conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário. Então, o que essa conjunção significa? Por que tá todo mundo falando nela e todo mundo dizendo que ela é importantíssima, e de fato ela é? Porque o que acontece? Cada planeta tem o seu movimento. E existem planetas que têm um movimento mais lento e planetas que têm um movimento mais rápido. Aqueles que têm um movimento mais rápido, nós temos trânsitos que vão mexer, claro, com as estruturas, com certos aspectos do seu mapa e do mapa social, mas eles acontecem de uma forma mais rápida, né? Então, eles interferem ali, eles causam uma influência, mas logo a gente já tem uma nova energia surgindo. Os planetas mais lentos, eles trazem um impacto maior, um remexer de estrutura que é mais profundo. Ele fica naquele signo por mais tempo. Então, ele mexe com aqueles assuntos por mais tempo também. E quando a gente tem Saturno e Júpiter juntos, nós estamos falando de um planeta Júpiter que representa expansão e Saturno que representa limitação. E não entendam aqui limitação no sentido apenas desafiador, né? Naquele sentido apenas negativo, de limitar, de reprimir alguma coisa. Muitas vezes, claro, a gente tem esse arquétipo de Saturno trazendo essa limitação mais negativa. Mas Saturno, ele representa a necessidade de estruturar, de dar firmeza, de deixar sólido, de deixar estável. Então, por isso que ele que define também as estruturas da sociedade, de que forma a sociedade se organiza, se estabiliza. E nós tivemos essa conjunção aqui, ela é bastante rara, né? Ela acontece a cada 20 anos e ela vem acontecendo nos últimos 200 anos em signos de terra. Então, ela tem esse ciclo de a cada 200 anos ela passa por uma alteração de qualidade, né? De elemento dentro daqueles signos em que essas conjunções acontecem. Conjunção é quando eles estão bem pertinhos, tá? Então, tem uma proximidade ali acontecendo e aí a gente tem essas energias se juntando, né? Elas se acrescentam uma à outra. Então, a gente passou por 200 anos com a energia de terra acontecendo. E lembrem que eu falei que é a questão do Saturno representando a estrutura, a firmeza, a estabilidade, e Júpiter expandindo. Então, a gente teve uma estrutura e uma expansão no sentido de terra, no sentido de economia, no sentido de organizar a sociedade nas suas instituições, nas suas bases, na sua forma de gerir, né, a forma como o nosso cotidiano acontece. Então, nós tivemos uma grande estruturação da sociedade como a gente vive hoje, né? Foi a partir dessas grandes conjunções que nós tivemos esse alicerce firme, sólido de terra, né? Da economia, das instituições, da firmeza, das hierarquias, das burocracias.
tudo que, de certa forma, estabilizou essa sociedade e nos deu essa identidade muito da questão do trabalho, da questão do consumismo, da questão do produto, né? Terra é isso, é a matéria, é o contato com a natureza também, é a maneira como nós lidamos com essa natureza. E aí a gente vê os grandes desafios, porque em prol desse consumo, dessa estrutura financeira, muitas vezes a gente deixou esse cuidado que touro, virgem, principalmente touro, né, tem esse cuidado com a natureza, esse afeto pela natureza, isso foi deixado de lado, em prol de uma estrutura financeira maior. Então, N acontecimentos a gente teve nesse sentido de expansão de terra, de expansão do material, de expansão do financeiro. Agora, essas conjunções começam a acontecer em signos de ar. Então, a gente vai ter a primeira aqui acontecendo no signo de Aquário. E o que isso significa? Que agora a gente começa a ter uma expansão e uma estrutura voltada para o coletivo e voltada para a questão social. Os signos de ar, eles representam essa preocupação com o social, essa preocupação com o outro, com como a minha atitude individual impacta na vida do outro. O que eu causo, né, de reflexo, o meu trabalho, ele precisa fazer um sentido maior, ele precisa ter um propósito. Lembrem, lá nas semanas passadas a gente comentou sobre o Sol em Sagitário, sobre a Vênus em Sagitário, essa nossa busca por propósito. E para ver como o universo está todo em um ciclo maior, porque nós tivemos esse momento de olhar para nós mesmos, de nos questionarmos o nosso propósito, e cada vez mais esses aspectos vinham caminhando para um sentido coletivo, ou seja, esse seu propósito se encaixa com o todo, esse seu propósito agrega na vida dos outros, ou ele apenas está voltado nas suas intenções, nos seus, nas suas ideias, naquilo que você quer para você. Então, a gente fez essa reflexão, a gente teve aspectos nesse sentido. E aí agora a gente vai começar a ser cobrado aqui também, né? Você está aplicando realmente essa consciência social? Ou você tem a consciência, mas ainda assim você se volta para si, né? Essa semana é muito importante nesse sentido, porque além de dar esse start que essa conjunção começa a dar pra gente, de puxar, né, dar esse cliquezinho na consciência, ainda é uma semana de Natal, semana que vem de Ano Novo. Então, assim, as pessoas elas estão muito propensas a pensarem no que elas querem, né? No que eu quero fazer aquela festa, eu quero estar próximo da família, eu quero estar. Então, assim, pensar no coletivo nessas 2 semanas não vai ser tarefa fácil. Como Saturno nunca é tarefa fácil, né? Quem tem Saturno forte no mapa, quem tem Capricórnio forte no mapa sabe. Saturno nunca é uma tarefa simples, mas ele é uma tarefa sólida, ele é algo que você precisa estruturar. Então, se Saturno está ali nos cobrando responsabilidade social, é porque nós precisamos dessa responsabilidade social. Mais do que nunca, né? A gente teve a pandemia aí para provar isso. Que uma atitude, por mais que você pense que a sua atitude é isolada, mas ela vai ter reflexo no todo, né? Nós estamos em sociedade e isso acaba influenciando. Então, na segunda-feira, a gente começa com essa conjunção imensa, né? No sentido de muito reflexo na sociedade, muitos acontecimentos aí que a gente pode esperar, muita mudança de perspectiva. Essas conjunções, elas sempre trazem uma mudança de estrutura, realmente. E aí, essa conjunção, ela está acontecendo, mas se vocês observarem, o Plutão ainda está em Capricórnio. Então, assim, a gente ainda está passando por transformações. Claro, se a gente olhar hoje para a nossa sociedade como ela é, com todo esse ano que nós passamos, de fato nós desenvolvemos mais a tecnologia, de fato nós passamos a interagir mais com essa questão digital. Nós tivemos um grande acontecimento, né, que trouxe essa questão da necessidade de olhar para o outro, mas a gente ainda tem estruturas muito enraizadas nesse antigo modelo. A gente ainda tem pessoas que estão muito apegadas nesse antigo modelo. Então, esse Plutão, ele ainda está mexendo aqui. E ele vai continuar mexendo por um bom tempo, né? A gente precisa ter essas transformações aqui de estruturas
acontecendo realmente assim nas raízes dessas questões, para que a gente possa começar a transformar aqui, para que a gente possa começar a ter uma expansão social de fato, né? Capricórnio, aquela coisa de pensar na estrutura. A gente precisa resolver as coisas estruturalmente, não adianta resolver na superfície. E aí esse Sol em Capricórnio aqui na segunda-feira, com o Mercúrio também, então a gente tem Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio na segunda, uma segunda bem forte, né? E com a Lua em Peixes ali perto de Netuno também, na segunda-feira. O que é que esse Sol, a entrada desse Sol vai significar? E a gente vai ter um vídeo aqui só falando sobre essa entrada, tá? Mas eu vou ser bem breve aqui, só para dar uma ideia. Como eu falei, o Saturno e o Júpiter estão ali juntos em Aquário. E aí a gente tem essa necessidade de tomada de consciência das nossas responsabilidades sociais. Esse Sol, ele entra em Capricórnio e ele nos lembra aquilo que eu comentei, né? Que nós temos que resolver as coisas estruturalmente. A gente tem que agora, nesse momento de Sol em Capricórnio, perceber essa energia de responsabilidade capricorniana. Seriedade, maturidade. Você quer algo, você precisa trabalhar para alcançar esse algo. E trabalhar não só no sentido de ir para algum lugar, cumprir 8 horas e sair. Não é nesse sentido antigo aqui, né, que Plutão está transformando. É no sentido de você encontrar o seu propósito e fazer por onde chegar a esse propósito, né? E como que esse Sol vai intensificar essa conjunção aqui? Porque Saturno é regente de Capricórnio. Então, se eu tenho Sol aqui em Capricórnio e tenho Saturno em Aquário, o que está me dizendo esse céu aqui nessa segunda-feira é que a gente tem essa necessidade de pensar responsabilidade social, mas a gente precisa pensar que essas estruturas antigas, elas estão há muito tempo. E elas já estão muito firmes. Então, assim, a gente precisa de uma mudança estrutural. Não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã. Não é algo que vai acontecer em uma semana, em um mês, em um ano. A gente precisa mudar estruturas, né? Um exemplo ali, a questão, por exemplo, se a gente pegar questão de cotas, né? Da questão de acesso às pessoas negras à universidade. Isso é uma questão que a gente está falando historicamente lá do tempo em que escravizamos pessoas, em que cometemos essa atrocidade. E agora a gente está com ideias para começar de alguma forma, trazer essas pessoas de volta para o lugar que deveria ter sido delas desde o início, que nós não deveríamos ter agido dessa forma, né? Então, assim, vocês vejam que é algo que é muito estrutural, não vai mudar repentinamente. A gente precisa pensar nas questões sociais, a gente precisa pensar nas desigualdades e como elas se estabeleceram da forma que se estabeleceram. Então, assim, esse Sol em Capricórnio, ele vai começar a trazer todas essas questões profundas. Com a Lua em Peixes, na segunda-feira, então, pensando no nível mais micro, né? Nem tão macro. Com a Lua em Peixes, a gente vai estar nessa segunda bastante sensível. Ainda que o Sol esteja em Capricórnio, ainda que Plutão esteja em Capricórnio, a gente tem Júpiter e Saturno em signo de ar. Mas a Lua em Peixes, ela já é bastante sensível. Próxima ali de Netuno, mais ainda. E a gente tem a Vênus em Sagitário, que também traz a questão de pensar nos propósitos, de pensar nas nossas ideias. Então, assim, a gente inicia essa semana com um bom momento para a gente refletir esse ano, refletir o que passamos até aqui, o que podemos melhorar, né? E perceber as nossas emoções, quais foram as emoções que nos levaram às atitudes que tomamos esse ano, né? Estamos com atitudes que condizem com aquilo que acreditamos, com aquilo que propagamos, né? Que a Vênus ainda está ali em Sagitário, ainda questionando isso. Então, essa Lua perto de Netuno aqui em Peixes, ela pode ser muito boa para a gente fazer essa reflexão, para a gente se conectar também com a nossa questão espiritual, né? Que a gente precisa começar a ter essa empatia com o outro também, para que essa conjunção aqui em Aquário possa ser possível. Porque eu não consigo pensar em responsabilidade social, em questões do outro, se eu não me colocar no lugar do outro, né?
Então essa lua em peixes, ela tá facilitando muito isso. Mas é uma lua também que, se a gente pensar no lado mais desafiador, ela pode trazer escapismos, ela pode fazer com que a gente, essa semana, né, que é pra ser uma semana de festa e tal, a gente queira tocar o terror e paciência, largar tudo de mão. E aí tá o grande perigo, né? A gente não pode entrar nessa vibe pisciana de se iludir em prol do que a gente quer, como um prazer, como uma alegria momentânea, né? Lembrar sempre do Saturno aqui. Na terça-feira, a gente tem a entrada da Lua em Áries, e ela vai estar bem próxima de Quiron aqui, né? Então a gente tem já o Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio, e a Lua ali em Áries. Essa combinação Capricórnio e Áries, ela é uma combinação complicada também, porque Capricórnio e Áries fazem uma quadratura natural. Por quê? Porque Capricórnio tem toda essa questão da responsabilidade, da seriedade, do tempo. Capricórnio quer tempo para as coisas acontecerem, né? Ele precisa que a coisa seja pensada, planejada, calculada. E Áries quer que a coisa aconteça para ontem. Áries quer rapidez, quer movimento, quer agilidade. Então a gente tem essa quadratura entre dois tempos que não se fecham, né? Não se encaixam ali. Um lado quer muito planejar tudo e ter tudo certinho antes de agir, e o outro lado quer agir logo, de uma vez, né? Quer fazer. Ainda mais que essa lua depois vai chegar perto aqui de Marte. Então a gente tem que, de novo, reforço, né? Vamos cuidar essa vontade de fazer o que eu tô com vontade de fazer, e não pensar nas consequências, deixar de lado, diminuir o problema, né? Que é outra questão, assim, de mas eu só vou dar uma saidinha, eu só vou lá fazer tal coisa. E aí diminui aquela questão. Com o Saturno forte ali, com essa conjunção, né, em Aquário, o Sol em Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, a gente pode ter retornos bem desafiadores dessas nossas escapadinhas. A gente pode ter problemas realmente significativos por uma atitude, um impulso ariano aqui, né? E um impulso muito no sentido de algo que nos causa insegurança, que a gente está se sentindo mais sensível, né? Então a gente pode estar, por exemplo, querendo uma proximidade maior com as pessoas que a gente ama, porque a gente está mais abalado emocionalmente nesse momento. Mas aí isso pode custar caro, isso pode vir com um peso que depois vai ser bem mais complicado de você desenrolar em 2021, né? Então cuidado com esses impulsos arianos aí a partir da terça-feira, né? Na quarta-feira a Lua continua em Áries, próxima ali de Marte. Então reforçando, cuidado com esses impulsos, cuidado com essa energia de muito movimento e de ter pouca cautela com as atitudes, né? É importante a gente cuidar isso. Na quinta-feira, essa lua já entra em Touro, né? E apesar de ser um signo de terra, a gente vai estar com muita energia em terra, porque vai ser Lua, Urano, Sol, Mercúrio, Plutão, tudo em signo de terra. Então a gente está com muita terra nesse mapa da quinta-feira, né? Mas apesar de ser um signo mais estável, mais sossegado, é um signo Touro, tá com Urano em Touro aqui, né? Então essa lua vai chegar perto desse Urano. E é importante lembrar que quando o Urano entrou em Touro, a gente comentou muito que essa entrada significaria também uma transformação nas estruturas econômicas, nas estruturas da forma como nós negociamos, né, como nós trocamos as coisas, do nosso entendimento da matéria. Então, como eu digo, tudo se encaixa no universo, né? Antes da gente ter essa conjunção aqui de Saturno e Júpiter, Urano já entrou lá para preparar um pouquinho do solo, para preparar aquele ambiente, né? Já começou trazendo várias mudanças no mercado financeiro, nas instituições, na forma de negociar, de trabalhar, de fazer acordos. E Urano vai ficar ali em Touro ainda um bom tempo, mexendo com as nossas estruturas, mexendo com tudo que a gente entende por estrutura hoje. Então a gente está passando por toda essa reformulação.
E nessa noite de Natal, de véspera do Natal, né, nós temos a Lua entrando ali em Touro. Então, o que a gente precisa tirar de energia positiva desse arquétipo de Touro, de aprendizado, é realmente nós pensarmos o que ainda estamos na nossa vida segurando estruturalmente, ainda estamos apegados, ainda estamos nos limitando, e buscar a expansão desses assuntos, buscar, né, a gente tem aqui com essa combinação aqui, mas a gente tem o Plutão lá em Capricórnio, né, então assim, Plutão, regente de Escorpião, vamos transformar, vamos transmutar. Quem ainda não assistiu o vídeo de oposto complementar de Touro e Escorpião, a gente falou justamente dessa combinação entre os dois. E Plutão é regente de Escorpião. Ele está aqui em Capricórnio, falando que é momento de mudar essas estruturas. É momento de romper muito profundamente. E o Urano ali em Touro está falando também, olha, para romper profundamente com a sociedade como nós temos, a gente precisa primeiro romper com o padrão que nós temos individualmente, né? Porque somos nós que mantemos essa sociedade. Então, se eu ainda estou apegada a um trabalho convencional, dentro daquelas estruturas antigas, como eu posso esperar que o mercado financeiro mude para uma postura mais social, mais preocupada com as desigualdades, mais coletiva, se eu, na minha atitude, não estou agindo dessa forma? Se eu, na minha atitude, estou pensando apenas nos meus bens, né? Touro, a estrutura financeira, nas minhas posses, no que eu tenho, estou apegado ali, não quero soltar, né? E Touro também é um signo que a gente tem que cuidar muito, porque é um signo muito voltado para os prazeres. E aí a gente está falando de uma lua que quer prazer, que quer alegria, que quer tudo ali, né, de bom, numa data que é justamente véspera de Natal, ou seja, aquele perigo que eu comentei. A gente precisa cuidar para não ter o impulso, né, o Marte ariano, de buscar só o nosso prazer, só a nossa alegria, o que vai nos trazer um prazer momentâneo nesse 24 de dezembro, e esquecer que a gente tem uma responsabilidade social, que as nossas atitudes elas podem trazer grandes impactos, tá? Então cuidem com isso, assim. Na sexta-feira, um dia depois do Natal, a gente continua com a Lua em Touro, ali bem pertinho de Urano, né? Então a gente vai continuar com essa energia, como eu falei, busca em trazer para o lado positivo de Touro, da necessidade de olhar para as estruturas e transformar, e mudar, e refazer, né? Não fiquem no lado mais desafiador, que é justamente o apego, é justamente a busca por prazer sem propósito, né? Touro, quando ele está na via fluida dele, ele sabe, ele quer o prazer em si, mas ele sabe que ele precisa ter respeito pela natureza, ele precisa ter respeito pelos outros, ele precisa ter respeito por tudo que é o material. Ele sabe cuidar desse material, né? Quando ele está na via desafiadora, ele quer só usar esse material. Ele quer usufruir daquele prazer e ele acaba não observando o quanto ele está gerando de desgaste para aquele material, né? Ou colocando as pessoas em risco, ou enfim, tendo uma atitude mais inconsequente. Então a gente precisa cuidar esse nosso lado mais desafiador de Touro. E observem onde vocês têm também o signo de Touro no mapa, que é onde vocês podem estar mais buscando esse prazer imediato ou necessitando transformar a área dessa vida. No sábado, final de semana, então, pós-Natal aí, né? A gente está se preparando já para o ano novo. No sábado, a gente tem a Lua ainda em Touro. Então, a gente vai continuar nessa energia aí. No domingo, ela vai entrar em Gêmeos. E aí, sim, Touro, a gente já falou de uma preocupação com a questão dos prazeres imediatos. Em Gêmeos, a gente vai ter uma agitação maior ainda. Então, acredito que ao longo dessa semana, a gente tem um bom momento para refletir, mas a gente precisa cuidar mais dos nossos impulsos a partir do final da semana, que é quando a gente entra com essa Lua em Touro e depois ela entra em Gêmeos. Porque a gente vai estar muito precisando de movimento, precisando de ação, querendo fazer, querendo falar com o outro, interagir, entrar em contato. E é como eu falei, a gente tem
Sol, Mercúrio, Plutão em Capricórnio, e isso pode nos custar caro, né? Isso pode vir com uma conta bem pesada ali para o início do ano. Então, agora nesse momento de Sol em Capricórnio, é a gente buscar esse arquétipo da responsabilidade, do que nós queremos, dos nossos projetos futuros, né? Enxergar o que nós queremos para 2021, que vai ser bem importante a gente ter isso claro e saber quais são os desafios que nós temos que enfrentar. O que no seu mapa hoje está sendo mais intenso para você e que você está precisando reformular, ressignificar. Né? Onde está acontecendo essa conjunção em Aquário? Ali está acontecendo uma grande transformação também. Então, fazer essa observação e perceber como você pode alcançar os seus objetivos e também trabalhar o social, trabalhar essa nova consciência mais coletiva, mais altruísta. Tá bom? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Logo a gente vai falar do Sol em Capricórnio e de várias coisas por aqui. Um super beijo, ótimo Natal para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.